Boa tarde a todos. Vocês estão aqui na aula, estava assistindo lá de cima. Vocês não viram o que aconteceu agora, viram ou não? Estão sabendo ou não? O que aconteceu? Acabou de acontecer ou não? Nada. Eu estou falando porque, nesses momentos que estou falando isso, o pessoal dá uma... Entendeu? É tudo WhatsApp, internet, online, Facebook, Twitter. Quando você fala não aconteceu nada, você fala, mas como não? Não. Calma, pessoal. Mas eu tenho a honra de, primeiro, agradecer ao nosso desembargador, José Joaquim, que durante muito tempo foi juiz eleitoral, e agradecer nesse momento também a presença do procurador da Ponte, Zélio da Ponte, que é diretor da Escola Superior do Ministério Público, Escola Paulista do Ministério Público, Estado de São Paulo. Mas, mais do que isso, é um professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, um grande procurador de justiça, foi promotor de justiça durante muito tempo, secretário adjunto de Segurança Pública. Eu tenho muita honra de ser colega dele de Ministério Público e dizer que, portanto, ele tem uma bela história, uma bela aula para passar para todos nós. Eu digo para nós porque eu estou assistindo os debates. Não estou perguntando para outra, mas eu estou assistindo, estou aprendendo também. E eu vim aqui, primeiro, para agradecer a todos os senhores que estão participando desse evento, desse seminário. Muita gente assistindo online, estou recebendo lá ele no gabinete informação, pergunta, vou passar para os palestrantes. E também dizer que nós vamos repetir esse tipo de eventos. Eu queria também agradecer imensamente a participação do Ministério Público do Estado de São Paulo, através do seu diretor de Escola Paulista do Ministério Público. É isso que eu vim fazer aqui. Agradeço muito, mais uma vez, a honrosa presença e passo a palavra ao nosso cerimonialista para que leia o currículo do doutor da Ponte. Dr. Antônio Carlos da Ponte é graduado em Direito, mestrado e doutorado em Direito Processual Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Em 2008, tornou-se livre docente em Direito Penal pela mesma universidade. Ingressou no Ministério Público em junho de 1988. Foi assessor da Procuradoria-Geral de Justiça entre 95 e 96, na área de crimes praticados por prefeitos municipais. Exerceu função de promotor de justiça eleitoral na área de propaganda eleitoral entre maio de 98 e dezembro de 2000. Foi secretário executivo do Conselho Superior do Ministério Público e subprocurador-geral de Justiça Institucional do MP. Em 2012, ocupou o cargo de secretário adjunto da Segurança Pública do Estado de São Paulo, permanecendo até 2015. Possui diversos livros e artigos publicados em periódicos especializados e, desde março, ocupa o cargo de diretor da Escola Superior do Ministério Público. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer o honroso convite para comparecer nessa tarde aqui na Escola de Contas, não é, do nosso querido Tribunal de Contas, que é presidido pelo eminente colega, o conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. O doutor Dimas Eduardo Ramalho, ele, na verdade, apresenta o apanágio dos grandes homens, não é? Que é a simplicidade. Eu tive a honra, tive a grata satisfação de trabalhar com o Dr. Dimas Ramalho, a época em que ele foi promotor de justiça, um promotor absolutamente exemplar, diferenciado, um homem que tinha uma preocupação social muito grande e que tinha um comprometimento enorme também com a aplicação correta da lei. Posteriormente, eu tive a oportunidade de acompanhar a sua trajetória na condição de parlamentar, foi um parlamentar dos mais destacados, dos mais competentes, e hoje, para a felicidade de todos nós, ele ocupa o cargo de presidente aqui do Tribunal de Contas do Estado. E a excelência da sua gestão, ela pode ser, na verdade, visualizada através do evento que está sendo hoje levado a todos, ao conhecimento de todos, com a possibilidade de participação. Eu, particularmente, não me recordo de, em um período recente, de eu ter observado um Tribunal de Contas promover uma palestra sobre direito eleitoral, que é um assunto tão importante, um assunto de suma relevância e um assunto que está afeto a todos nós, principalmente nesse período que é um período eleitoral, não é?
e, sobretudo, diante da excelência das pessoas que me antecederam aqui, não é? Pessoas que têm um histórico muito grande na área eleitoral e são profundos conhecedores da matéria. Então, eu gostaria aqui de registrar o meu agradecimento, a minha satisfação e a honra de poder comparecer nessa tarde. Quero também cumprimentar a coordenadora da Escola Paulista de Contas Públicas, que é a doutora Bibiana Helena Freitas Camargo, que tem desenvolvido um trabalho totalmente singular à frente dessa escola, não é? E uma escola ela tem que ter um comprometimento com a educação, com o conhecimento e, sobretudo, com a difusão de ideias. Professor Paulo Freire, que foi um dos maiores educadores que o Brasil conheceu até hoje, ele dizia com muita clareza que a seriedade e o comprometimento na área da educação ela poderia ser identificada por intermédio das ações. E o que tem acontecido aqui na Escola Paulista de Contas é exatamente essa dedicação, esse comprometimento através de vários cursos que são absolutamente exitosos e que atendem, na verdade, aos anseios e às expectativas do público de uma forma geral. Então, queria aqui também deixar registrado o meu reconhecimento, o meu agradecimento pelo convite formulado pelo Tribunal de Contas e cumprimentar a coordenadora, a doutora Bibiana. Quero também cumprimentar os colegas do Ministério Público, senhores servidores do Tribunal de Contas, senhores advogados, senhores juízes de direito, as pessoas que atuam aqui diretamente, e dizer que é uma coisa muito importante poder ter a oportunidade de falar sobre um tema um pouco abandonado nos últimos anos, no que diz respeito à seriedade acadêmica, que é o direito penal, não é? O direito penal ele vem sendo muito maltratado nos últimos anos aqui no Brasil. Nós não temos uma política, na verdade, de Estado em relação ao direito penal. Não poucas vezes nós temos uma política de governo em sede de direito penal. E isso traz um problema enorme. Boa parte das questões que são colocadas ainda hoje em sede de direito penal são questões que já foram enfrentadas há muito tempo. Existem discussões que são travadas hoje, em pleno século XXI, que elas já eram indicadas no século XVIII por Cesare Bonezana, o Marquês de Beccaria, quando ele escreveu aquele pequeno livro dos delitos e das penas. Isso mostra que, efetivamente, o direito penal ele tem que ter um compromisso com o tempo e, sobretudo, ele tem que se socorrer das experiências havidas no passado para que ele tenha a oportunidade de avançar. E no âmbito eleitoral, isso não é diferente. Nós contamos, na verdade, com vários tipos penais cuidando de crimes eleitorais. Os crimes eleitorais eles não estão previstos apenas no Código Eleitoral. Eles estão previstos em várias leis extravagantes. E isso tem uma razão de ser, e o fundamento maior é encontrado na própria história do direito penal aqui no Brasil. Hoje, se for feito um levantamento, junto aos vários diplomas legais que tratam de crimes eleitorais, nós vamos ter uma constatação interessante. Hoje existem 77 crimes eleitorais, a previsão de 77 crimes eleitorais no Brasil. Bom, e quantas pessoas se encontram cumprindo pena privativa de liberdade pela prática de crime eleitoral aqui no Brasil? Antes do início dessa palestra, eu podia dizer aos colegas, sem medo de errar, que nenhuma. Então, isso traz uma primeira constatação. Ou ninguém pratica crime eleitoral aqui no Brasil, o que é possível, não é? Ou os crimes eleitorais aqui, como já dizia Nelson Hungria na década de 60, eles funcionam como uma espécie de espantalho no milharal que não é capaz de afugentar o mais tímido dos pardais, não é? Ou seja, nós temos uma preocupação enorme com determinadas condutas que não apresentam relevância alguma sob o aspecto jurídico penal. Em compensação, existem determinados comportamentos que necessitariam de uma resposta e de um cuidado absolutamente diferenciado, e isso não acontece. Por que dessa opção? Porque aqui no Brasil ainda se tem uma concepção que me parece absolutamente equivocada, de que a ideia de segurança pública ela está vinculada diretamente ao número de tipos penais existentes na lei. Nós trabalhamos ainda com uma lógica sistêmica que é extremamente perversa, não é? O direito penal, por vezes, ele não funciona como a última ratio.
ele funciona como a prima ratio, como a primeira ratio. Ou seja, o direito penal ele faz o enfrentamento de questões que ele, na verdade, não deveria cuidar. Os outros ramos do direito deveriam tratar delas. E somente aquelas questões, absolutamente, que não encontrassem respaldo com solução nos outros ramos do direito, é que justificariam a atuação do direito penal. E nós podemos, fazendo uma avaliação da legislação penal existente em outros países, chegar a essa conclusão. Quantos são os crimes eleitorais existentes em Portugal? São 7. Quantos são os crimes eleitorais previstos no Código Penal alemão, na StGB? São 8. Só que na Alemanha é considerado crime eleitoral a conduta do parlamentar que compra ou vende voto no parlamento. E aqui esse comportamento ele não é registrado como sendo um tipo penal. Aqui nós estamos preocupados se a ordem de votação do eleitor é ou não observada. Isso é considerado como crime eleitoral. É considerado como crime eleitoral o promotor que não se manifesta nos prazos processuais, assim como o juiz de direito. Agora a pergunta que eu faço, qual a importância, qual a relevância de um comportamento desse para fins de proteção por parte da lei eleitoral? Essa é a questão que se coloca. Uma das mudanças mais importantes que ocorreram na legislação eleitoral, ela se deu com a Lei 9840 de 99, que é a responsável pela redação do artigo 41A, que cuida da captação irregular de sufrágio. A captação irregular de sufrágio hoje é considerada uma infração administrativa sob o âmbito eleitoral, mas também é considerada como um crime eleitoral. O artigo 299 do Código Eleitoral, ele cuida da captação irregular de sufrágio como crime. Antes dessa modificação legislativa, ocorria uma realidade um tanto quanto perversa aqui no Brasil. O agente, o sujeito, ele por vezes comprava voto na condição de postulante a cargo eletivo e, ao final do processo, quando ele era condenado, era imposta a ele uma pena privativa de liberdade, cujo teto eram e é 4 anos, e essa pena privativa de liberdade ela acabava sendo substituída por 2 restritivas de direitos ou por uma restritiva de direitos e multa, e a ideia que se tinha é de que não havia ocorrido absolutamente nada. Não é? Eu me recordo, à época que eu era promotor eleitoral, que eu cheguei a oferecer uma denúncia em face de uma pessoa que ocupava um cargo eletivo pela captação irregular de sufrágio, pela compra de votos. Ele, na verdade, qual foi a conduta dele? A conduta dele consistiu em fazer uma espécie de censo num bairro absolutamente simples aqui da capital de São Paulo. Ele fez um levantamento e ele passou a distribuir cestas básicas com regularidade nesse bairro. E disse que esse trabalho, que era um trabalho, segundo ele, de cunho filantrópico, ele só teria continuidade se ele fosse alçado novamente à condição de parlamentar. Pois bem, eu ofereci denúncia por captação irregular, ou seja, por compra de votos. Ele foi processado regularmente, depois de quase 3 anos, ele foi condenado. E naquela época não existia a lei ficha limpa. E ele era candidato, mais uma vez, a ocupar o cargo eletivo. Ele foi condenado a uma pena de 2 anos de prisão, em que o juiz substituiu essa pena por uma pena de prestação pecuniária, que foi substituída por uma prestação de outra natureza, representada pela doação de cestas básicas, não é? E pela pena de multa. Bom, o que esse cavalheiro faz? Ele apanha o provimento jurisdicional, vai para o local e diz o seguinte: olha, eu fui perseguido implacavelmente por um promotor de justiça, mas felizmente o Poder Judiciário reconheceu a importância do meu papel, não é? E me autorizou a distribuir cestas básicas. Isso é uma brincadeira, não é? A brincadeira não aconteceu, mas o fato isso é um absurdo, não é? Ou seja, é uma afronta à lei, isso não tem sentido algum. Pois bem, veio a Lei 9840 de 99 e cria um instrumento extremamente importante relacionado à captação irregular de sufrágio, que é um instrumento que o Ministério Público, as pessoas legitimadas, precisam utilizar com muito cuidado, para que pessoas não sofram as consequências que são drásticas da lei de uma forma indevida. Pois bem, hoje, se uma pessoa é candidata a um cargo eletivo e ela, de alguma forma, fica demonstrado que houve captação irregular de sufrágio,
ela perde o registro da candidatura. Se ela foi eleita, a diplomação é tornada sem efeito. Essa é uma sanção extremamente gravosa para quem está concorrendo a um cargo eletivo, de efeito muito mais pedagógico e contundente do que, por vezes, a imposição da pena privativa de liberdade. Isso significa que os meios que são tradicionalmente utilizados a título de punição, eles precisam ser repensados. E é necessário que seja repensado o próprio modelo de um direito penal em um Estado democrático. Em um Estado democrático, qual é a regra? A regra é permitir. O direito penal, ele só irá ser acionado naquelas situações absolutamente excepcionais. A regra é estabelecer tipos penais com critério e, sobretudo, com compromisso, não esquecendo jamais que o tipo penal ele não pode, de maneira alguma, contrariar o conceito ético de um determinado povo. Isso é muito importante. Às vezes nós temos dificuldades para compreender isso. A palavra tipo penal, que significa a descrição legal do comportamento proibido, ela na verdade representa uma tradução do alemão Tatbestand, que significa descrição legal do comportamento proibido acompanhada do injusto penal. E esse conceito do injusto é muito interessante estudá-lo, não é? O professor Juarez Tavares tem um livro escrito a respeito, que é um livro extraordinário. Nós costumamos, às vezes, responder questões altamente complexas de uma forma simples, o que é um mérito, mas nem sempre essa resposta simples ela é correta. Então, vou citar um exemplo, não é? Próximo de todos nós. Por que a mãe que fura a orelha da menina, que acabou de nascer ou levou no médico para que a orelha da menina seja furada, para usar brincos, ela não responde por crime de lesão corporal dolosa? Ela não ofendeu a integridade corporal de um ser que não é capaz sequer de esboçar uma reação? A única coisa que ela pode fazer é chorar? Ela sim. Mas por que ela não é punida? Ela não é punida com base no costume. Com base no costume, não. Porque o costume não pode impedir a aplicação da lei penal. Então não é com base no costume, não é? É, na verdade, com base nos princípios gerais do direito. É com base num princípio em especial que para o direito penal é muito importante, que é o da adequação social. Não adianta a lei apontar um determinado comportamento como sendo criminoso se esse comportamento ele não atinge, ele na verdade não vulnera o conceito ético que é desenvolvido pela população. O Estado não pode punir aquilo que a população entende como correto. Ou seja, eu posso ter a descrição legal do comportamento proibido, mas essa descrição legal do comportamento proibido, ela não estará acompanhada daquilo que nós chamamos de injusto penal, não é? Essa é a questão que se coloca. Então nós temos que olhar os crimes eleitorais hoje dentro de uma ótica que traga essa ideia. Basta que haja descrição legal? Não, eu preciso observar se essa descrição legal, de algum modo, ela venha ou não vulnerar aquele conceito representado pelo que é considerado pela população como não aceitável. Por que eu digo isso? Porque existe uma dificuldade muito grande para a aceitação de determinados tipos penais, como a boca de urna, não é? Ou seja, ainda hoje, quando se tem eleição, a boa parte das pessoas entende que a boca de urna ela é vedada desde que respeitado um prazo mínimo, não é? Uma distância mínima do local de votação. Só que a boca de urna é considerada como crime. E a indagação que se faz é a seguinte: essa ideia de boca de urna como crime é algo que efetivamente é aceito ou não por parte da população? A ideia de injusto penal ela está ou não presente? E essa discussão ela envolve os mais diferentes setores, não é? Nós vamos ter futuramente uma eleição agora na PUC de São Paulo, estão sendo discutidas as regras para o processo eleitoral. E uma das regras que certamente estará lá é a vedação à boca de urna, se não respeitado aquele espaço mínimo de 200 metros. Ou seja, será que numa universidade as pessoas não conhecem a lei? Elas conhecem a lei, não é?
Mas é difícil, na verdade, adaptar esse conhecimento da lei e entender que há legitimidade onde a ideia de injusto ela não está presente. Então, essa leitura crítica dos dispositivos da legislação eleitoral, ela precisa ser feita, não é? E existem algumas respostas que também precisam ser dadas, não é? Eu disse que é muito importante que haja uma seleção, que haja seletividade no que diz respeito aos tipos penais e aos comportamentos que devem ser objeto de análise e de julgamento por parte do direito penal. Só que isso tem uma história no Brasil muito interessante, não é? Se nós formos analisar as leis penais que tiveram vigência aqui no Brasil, nós começamos a ter menção aos chamados crimes eleitorais. Os crimes eleitorais eles surgiram pela primeira vez no Código Criminal do Império de 1830. Não é? E isso se referia às chamadas eleições que se davam nas freguesias, aonde a figura do pároco era uma figura muito próxima à do promotor de justiça hoje na esfera eleitoral. Competia a ele garantir não só a legitimidade do pleito, mas a lisura desse pleito. Pois bem, esse Código Criminal de 1830, ele teve um papel muito importante aqui no Brasil, porque ele foi construído tomando por base a primeira Constituição brasileira, que foi a Constituição Federal de 1824, a Constituição que tratava de princípios, que falava no princípio da legalidade, que falava no princípio da anterioridade. Esse Código Criminal de 1830 ele foi tão importante aqui no Brasil que vários penalistas europeus aprenderam português para tentar compreender a legislação penal nossa. Prova disso é que em 1848 foi editado um Código Penal na Espanha que ele simplesmente transcreveu o Código Criminal do Império aqui no Brasil. Esse Código Criminal do Império ele falava em infrações de bagatela, que é o que nós chamamos hoje de crimes de pequeno potencial ofensivo. É comum ouvir que os crimes de pequeno potencial ofensivo eles passaram a existir a partir de 1995 com a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Isso não é verdade. As infrações de bagatela já eram previstas nesse Código Criminal do Império. Esse Código Criminal do Império trabalhava com a ideia de dias-multa. E foi ele também que trabalhou e muito com dois princípios que são fundamentais no direito penal, que é o princípio da adequação social ao que eu fiz referência há pouco, e o próprio princípio da insignificância, que diz que aquelas infrações consideradas como absolutamente insignificantes, que não são responsáveis por determinadas lesões de vulto, elas não merecem atenção por parte do direito penal. Esse código ele tem que ser interpretado à luz do seu tempo. Ele estabelecia a imputabilidade penal aos 14 anos de idade, não é? E ele admitia a pena de morte em relação aos escravos, porque os escravos eram considerados como coisa. Pois bem, esse código ele foi sucedido por aquele que é considerado ainda hoje como o pior código penal que teve vigência no Brasil, que foi o Código Penal Republicano, de 1890, que antecedeu a Constituição de 1891, que fazia menção à eleição direta para o cargo de presidente da República. Aquela época, em 1890, a sociedade brasileira ela tinha chegado à conclusão que os índices de criminalidade no Brasil tinham atingido um patamar absolutamente insustentável e que só havia um modo de fazer frente à criminalidade violenta. E esse modo seria o quê? Diminuindo a imputabilidade penal, que era fixada em 14 anos. E foi o que aconteceu. O Código Penal Republicano ele estabelecia a imputabilidade penal aos 9 anos de idade. Não é? Então, uma criança com 9 anos de idade, ela podia ser acusada, processada e condenada pela prática de um crime. Até aqui nós temos uma lógica muito interessante. Nós temos a ideia, que aliás é a ideia que toda pessoa que é leiga em direito ela tem, que os crimes podem ser encontrados no corpo do Código Penal. E até 1890 isso acontecia. Todos os crimes eram previstos no corpo do Código Penal. E isso, evidentemente, se dá à importância que o período napoleônico ele exerceu. Não é? Napoleão foi um sujeito extremamente inteligente. Ele combateu, na verdade, os reis na França e ele se tornou imperador.
não é? E foi, na verdade, coroado em Notre Dame. E ele estabeleceu uma lógica muito interessante, uma influência enorme nas codificações que ainda hoje nós observamos. O sistema de codificação nosso é um sistema muito interessante, é mais ou menos como jogar xadrez. Uma pessoa, para jogar xadrez, em primeiro lugar, precisa saber as regras. Em segundo lugar, ela tem que ter uma estratégia e desenvolver essa estratégia. Se ela não sabe as regras, ela está excluída do jogo. Se ela não tem estratégia, ela será derrotada no jogo. E a ideia da codificação é exatamente essa. Válido é aquilo que está na lei. Se não está na lei, não é válido. A pessoa é excluída automaticamente. E por que eu digo isso? Porque esse código foi tão ruim que, logo depois do advento dele, 1 ano depois, já surgiram vários projetos para que ele fosse revogado. E foi a partir daí que houve a quebra de um princípio importantíssimo em sede de direito penal, que foi o princípio da codificação. Surgiram tantas leis extravagantes que foi necessário, mais tarde, em 1932, uma consolidação delas. Então, foi a partir desse momento que houve essa ruptura, em que os crimes deixaram de estar previstos apenas no Código Penal e passaram a ser previstos em leis extravagantes. Hoje, talvez, um dos maiores dilemas de um professor de direito penal, antes de começar uma aula, é tentar observar qual foi a última modificação legislativa ocorrida. Ele tem que ingressar no site da Casa Civil para observar qual foi a última lei que entrou em vigência, não é? Então, essa ideia de quebra de codificação, ela surge a partir desse Código Penal republicano. E ela se dá até hoje. Quando nós falamos em crimes eleitorais, nós vamos encontrar os crimes eleitorais aonde? Em vários diplomas legais. Nós vamos encontrar, em primeiro lugar, no Código Eleitoral, que é a Lei 4.737 de 1965. O Código Eleitoral, ele prevê boa parte dos crimes eleitorais, nos artigos 289 a 354. Mas nós vamos encontrar crimes eleitorais apenas no Código Eleitoral? Não. Nós vamos encontrar em outras leis, como na Lei 6.901 de 74, que trata do transporte gratuito de eleitores em zonas rurais, como na Lei 6.996 de 82, que cuida da utilização do processo eletrônico de votação, na Lei 64/90, que é a Lei das Inelegibilidades, que foi alterada pela Lei Ficha Limpa, pela Lei número 135 de 2010, e nós vamos encontrar crimes eleitorais também na chamada Lei das Eleições, na Lei 9.504 de 1997. Então, a disciplina toda dessa matéria, ela não é encontrada no Código Penal e muito menos é encontrada apenas no Código Eleitoral. Ela se encontra de forma difusa. Bom, mas isso não é melhor? Não é mais razoável que um assunto tão específico como esse seja tratado de uma forma específica com base numa lei? Sob o ponto de vista do ordenamento jurídico, não. Porque quando nós falamos num sistema jurídico, é importante notar que o sistema jurídico ele tem que ter unidade, ele tem que ter coerência e ele precisa ter completude. Ter completude não significa dizer que todos os assuntos eles devem estar previstos na lei. Significa dizer que a lei, quando silencia, ela também faz uma opção. Não são poucas as vezes em que a lei não trata de um tema e ela o faz de forma propositada. Porque ao não tratar desse tema, ela está dando, na verdade, possibilidade de enfrentamento a esse tema. Por que o nosso Código Penal ele não estabelece o princípio da insignificância como uma causa de exclusão da tipicidade, apontando claramente quais são aqueles valores que podem ser considerados como insignificantes? Porque ele age com boa técnica. Eu posso entender que um determinado valor, levando em conta um crime contra a ordem tributária, ele é insignificante. Mas eu posso apontar o mesmo valor em relação a um crime contra o patrimônio que tenha recaído sobre uma pessoa que é assalariada como um valor absolutamente vultuoso. E é evidente que os desiguais, eles precisam ser tratados de forma desigual.
É isso que apregoa o princípio da isonomia. Então, o legislador, ao não tratar desse tema, ele está tratando do tema, ele está fazendo uma opção. E essa ideia de unidade, coerência e completude, ela é muito importante no âmbito sistêmico, ou seja, o sistema ele tem que dialogar. As normas, elas precisam, na verdade, apresentar um eixo central, e esse eixo central ele tem que ser seguido. A partir do momento que nós trabalhamos com tipos penais dispersos, sem que haja uma preocupação efetiva com eleição a bem jurídico que venha a ser caro, nós ingressamos numa armadilha das piores e das mais delicadas, não é? Então, essa é uma ideia que, em primeiro lugar, ela tem que ser um pouco mais debatida. E debatida, eu quero deixar muito claro, pelo Congresso Nacional, pela classe política. A legislação, ela necessita efetivamente, em alguns tópicos, revisão. Mas essa revisão ela tem que passar, sobretudo, pelo legislativo. Eu costumo dizer o seguinte, promotor de justiça, juiz de direito, advogados, não são eleitos, não é? E o parlamentar, por vezes, ele enfrenta uma série de agruras e ele tem um compromisso com o próprio período de duração do mandato que o torna mais sensível a determinadas questões, não é? Ele funciona como uma caixa de ressonância, das aspirações populares. Nós temos hoje um sistema punitivo eleitoral que ele foi construído levando-se em conta o quê? O voto manual. Só que hoje o voto manual ele não é empregado aqui no Brasil, em boa parte das vezes, só em caráter excepcional. Nós trabalhamos com o voto eletrônico. Ora, se nós trabalhamos com o voto eletrônico, esse é um bom momento para que haja uma efetiva revisão da legislação eleitoral e que algumas condutas que hoje são consideradas como crime passem a assumir a condição de infrações administrativas. E alguns outros comportamentos que hoje sequer são mencionados pelo legislador, eles venham efetivamente a assumir, eles venham a ser catalogados na condição de crimes eleitorais. Há um projeto de reforma do Código Penal que está em tramitação no Senado Federal, e esse projeto ele traz algumas novidades que são interessantes no âmbito eleitoral. Esse projeto ele retoma o princípio da codificação, ele sustenta que todos os crimes devem estar previstos no corpo do Código Penal. Os colegas vão dizer, bom, mas então eu vou ter um Código Penal que vai ter uma parte geral e ele vai ter 10 ou 15 volumes de parte especial, que é aquela que trata dos crimes. É isso? Me parece que não, não é? Me parece que não. Depende dos instrumentos que nós venhamos a utilizar. E eu vou citar um exemplo. Existem vários projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que buscam incriminar o bullying, que buscam incriminar a discriminação em decorrência de orientação sexual, que buscam discriminar o fato, estabelecer como crime a conduta de quem discrimina alguém que é portador de doença. Será que nós precisaríamos de todos esses tipos penais diferentes? Ou nós precisaríamos de um único tipo penal, punindo a intolerância? Ou seja, a intolerância nas suas mais diferentes formas. Me parece que um único tipo penal, tratando disso, seria mais do que suficiente e nós evitaríamos essa profusão de leis sem absolutamente sentido algum. Ou seja, a quantidade de tipos penais por si só, ela não traduz tranquilidade. E é necessário também que haja a revisão de alguns preceitos, maiormente de alguns que se encontram no próprio Código Eleitoral. Eu vou citar um exemplo, não é? Dizem que o nosso corpo e a nossa alma, eles são o retrato da nossa existência. E é verdade, não é? As nossas cicatrizes, cada uma delas tem uma história. Os nossos traumas, as nossas alegrias e as nossas tristezas também. Todos nós já enfrentamos aquela situação em que, por vezes, nós visualizamos uma cena absolutamente comum na vida cotidiana e isso faz com que os nossos olhos fiquem marejados, não é? Porque nós voltamos ao tempo. Não são poucas as vezes que nós questionamos se não seria possível trocar tudo aquilo que nós temos para reviver alguns segundos que foram materializados numa fotografia, não é?
Durante muito tempo se discutiu na jurisprudência se a fotografia ela podia ser objeto material do crime de furto. E não há dúvida alguma que isso pode, mesmo porque tem pessoas que, se pudessem trocar todo o seu patrimônio pela oportunidade de reviver determinados momentos, elas não teriam dúvida alguma. Mas por que eu digo isso? Tem um dispositivo no Código Eleitoral, e aqui é importante realçar que o nosso Código Eleitoral ele é de 1965, mas ele é uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Isso é muito importante. Ele, na verdade, surgiu antes do ato institucional número 5 e do ato institucional número 16. Não é? E eu faço essa menção porque é comum aqui no Brasil, quando se quer aviltar uma lei, atentar para o tempo que ela existe. Não é? É mais ou menos dizer o seguinte: se eu tenho um diploma penal que conta com algum tempo, com alguns anos, ele está obsoleto. Só que, curiosamente, esse argumento não vale quando se cita como exemplo de legislação a Constituição americana. Não é? É curioso isso. Uma lei ela não é importante pelo tempo de duração, de existência dela, mas ela é importante pelo conteúdo dela, pelo que ela traduz. E há um dispositivo no Código Eleitoral que foi inserido, isso em 1965, com uma preocupação muito grande. Nós estávamos num tempo em que as liberdades públicas começavam a sofrer uma ameaça das mais acentuadas. E foi daí que surgiu um artigo no Código Eleitoral, que foi o artigo 236, que diz que nenhum eleitor pode ser preso 5 dias antes do pleito e nem 48 horas depois. E que nenhum candidato pode ser preso 15 dias antes do pleito e nem 48 horas depois, salvo as hipóteses de prisão em flagrante, de desrespeito a salvo-conduto e de sentença penal condenatória pela prática de crime inafiançável. Esse artigo 236 do Código Eleitoral, ele não faz menção à prisão temporária, ele não faz menção à prisão preventiva. E é comum, no dia das eleições, o sujeito ser preso porque existe em desfavor dele um mandado de prisão preventiva, não é? Ou foi decretada a prisão temporária. E aí vem a discussão se esse artigo 236 do Código Eleitoral ele foi ou não recepcionado pela Constituição Federal. Essa é uma discussão muito interessante, porque quando surgiu o tipo penal, a ideia do legislador foi evitar que qualquer pessoa, fosse ela eleitora ou candidato, ela viesse a ser subtraída do pleito por uma questão meramente de perseguição política. Essa foi a razão de ser. Só que o dispositivo ele está ainda hoje sendo aplicado. Então aqui vem a historinha que eu vou contar, que está relacionada às cicatrizes do nosso corpo e às marcas da nossa alma. Não é? Eu tive a grande honra e felicidade, durante quase 20 anos da minha vida, de ser promotor do primeiro tribunal do júri da capital. Não é? E o júri é um lugar muito interessante de trabalhar, é um lugar extraordinário, porque o que existe geralmente em alguns fóruns lá não acontece. Lá a ideia de vaidade, ao contrário do que se pensa, é algo que não ingressa, porque as pessoas que ali atuam, promotores, advogados, juízes, estão acostumados a enfrentar diariamente os percalços da vida, não é? E, sobretudo, uma violência tão grande que elas não se perdem com questões menores. É curioso isso. É o único local onde as pessoas convivem harmonicamente, embora tenham opiniões totalmente distintas por vezes, e conseguem desenvolver um trabalho altamente interessante. Pois bem, na época que eu era promotor do júri, eu me recordo que teve um caso interessante. Tinha uma menina, a garota tinha 14 anos de idade. Essa menina trabalhava como empregada doméstica à época. E ela estudava próximo da moradia dela, que era ali no Jardim Ângela. Então essa menina trabalhou num determinado dia, normalmente. Terminou o expediente, ela pegou o último ônibus para o Jardim Ângela. Estava o motorista do ônibus, não é? Que exercia naquela época a condição também de cobrador, e a menina no ônibus. Está lá o ônibus seguindo o seu trajeto. Num determinado momento, numa parada, entra um rapaz no ônibus. Não é? O rapaz entra totalmente drogado. E ele começa a dirigir gracejos para a menina. Menina, uma garota, que estava ingressando na adolescência. A menina, diante daquela situação, ficou assustada. O que ela fez? Ela foi para a ponta do ônibus, daquele banco, que é quase do lado do motorista.
E ali ela ficou, achando que o sujeito ia se acalmar, mas foi o contrário. Ele continuou dirigindo gracejos a ela, falando uma série de impropérios. Num determinado momento, ele deu o sinal para a parada do ônibus. Ótimo. O motorista parou. Quando o motorista parou, esse sujeito, ao passar pela menina, ele sacou de uma arma e efetuou 2 disparos a queima-roupa contra o rosto da menina. O motorista tentou agarrá-lo, os documentos dele caíram e ele fugiu. Pois bem, a polícia foi acionada, foi instaurado inquérito policial. Com base naqueles documentos que foram apreendidos, ele foi indiciado indiretamente e eu ofereci denúncia. Não é? E naquela época, quando o réu era citado por edital, não comparecia e nem constituía defensor, ou seja, é uma época anterior à Lei 9.271 de 96, que mudou o artigo 366 do Código de Processo Penal, o réu era citado por edital, o juiz, se ele não comparecesse, o juiz declarava a revelia e o processo tinha continuidade. E foi o que aconteceu. Ele não foi encontrado, foi citado por edital, declarada a revelia, o processo teve continuidade. Pois bem, ao final dessa primeira fase do júri, ele foi pronunciado. Só que naquela época, a gente tem que ficar fazendo remissão, porque ali sofreu tantas mudanças, né? O julgamento popular só poderia ser realizado com a presença do réu. Como ele estava foragido, o que aconteceu? O juiz decretou a prisão dele, mandou expedir mandado de prisão e o processo ficou aguardando a prisão do acusado. Eu recebia toda semana a mãe dessa menina, não é? E ela vinha perguntar para mim: doutor, já acharam a pessoa que matou a minha filha? Eu tentei localizar esse sujeito de todas as formas possíveis e imagináveis, eu não tive sucesso. Um determinado dia, num domingo, eu estou na minha casa, liga para mim uma colega de Ministério Público. Digo: olha, da Ponte, estou ligando para você, vou te dar uma notícia que você vai ficar muito feliz. A outra você não vai ficar tão, mas essa você vai ficar muito feliz. Falei: tá bom. Você lembra daquele rapaz que matou a menina no ônibus, que a mãe dele toda semana vai na promotoria? Falei: lembro. Então, ele foi preso. Estava tendo eleição, ele foi visitar a mãe dele e ele foi preso. Falei: poxa, mas que notícia ótima, não é? Finalmente nós vamos realizar esse julgamento. Ela falou: então, só que agora tem a segunda parte da notícia. Não é? Eu tive olhando o artigo 236 do Código Eleitoral, conversei também com uma série de pessoas e eu achei que a prisão era ilegal. E o juiz também achou. Então, eu acabei concordando e o juiz procedeu à soltura do réu. Bom, eu quando fico nervoso eu prefiro não falar nada. Não é? Eu fiquei quieto. Falar o quê? Não é? Falar o quê? Não falei nada. Fiquei quieto, vou dizer o quê? Não tenho o que dizer, não é? Bom, qual foi a última informação que eu tive desse processo? É que ele foi atingido pela prescrição. Agora, a pergunta que eu faço às senhoras e aos senhores é a seguinte: será que esse tipo de eleitor, que a Constituição ela entende que o voto é tão importante? Me parece que não. Não é? Me parece que não. Então, me parece que esse dispositivo, pelo menos a título constitucional, ele não foi recepcionado pela Constituição de 88. Por que ele não fala em prisão temporária, que é decretada pelo juiz de direito na fase do inquérito policial? Porque a prisão temporária só surgiu em 1989. E em 1965, o legislador não tinha, na verdade, condições de prever algo que surgiria 24 anos depois. Ah, mas o senhor se esquece que naquela época existia prisão preventiva. É verdade. Em 1965 existia prisão preventiva, mas em moldes absolutamente diferentes do que existe hoje. Em 1965, qual que era a regra? O sujeito respondia ao processo preso, nas hipóteses de prisão em flagrante. E ele só era colocado em liberdade ao final. Isso só foi modificado em 1973 com a Lei Fleury, que passou a possibilitar que aquele que respondesse a um processo criminal respondesse esse processo em liberdade se ele fosse primário de bons antecedentes. Então, vejam, na verdade, esse é um dispositivo legal que precisa ser repensado, porque a própria constitucionalidade dele, me parece que ela não se encontra presente dentro da realidade que hoje se afigura e da proposta realizada pelo legislador. Mas é evidente que nós temos também alguns outros desafios em sede de matéria eleitoral, principalmente em relação ao chamado direito penal eleitoral, que eles precisam ser avaliados com cautela e com cuidado, não é? Um desses desafios, me parece, que se refere
a própria ideia de audiência de custódia. Não é? Nós vamos, pela primeira vez nessas eleições, trabalhar com essa realidade. Hoje, a audiência de custódia ela está implementada junto aos foros criminais. Agora, a pergunta que fica é a seguinte: como é que nós vamos resolver a audiência de custódia em relação àquele que praticou um crime eleitoral? O juiz criminal ele pode dizer se a prisão é regular ou não? O promotor criminal que não é eleitoral, ele pode fazer isso? Ou, na verdade, nós estamos tratando de um assunto que vai trazer consequências na esfera eleitoral? Vejam, quem é competente para análise e julgamento de matéria eleitoral, seja essa matéria de cunho administrativo eleitoral ou seja a matéria penal, é o juiz da zona eleitoral. Então, se nós formos levar adiante a concepção de audiência de custódia, ela vai ter que ser realizada junto ao juízo da zona eleitoral correspondente, e não junto ao juízo criminal daqui de cada uma das comarcas do interior, ou até mesmo junto ao DIPO aqui em São Paulo. Nós teríamos que, na verdade, que essa audiência de custódia ela teria que ser realizada em face de quê? Ela teria que ser realizada por quem? Ela teria que ser realizada pelo próprio juízo da zona eleitoral. E essa dificuldade, ela também se apresenta em outros aspectos. A Justiça Eleitoral, ela também prevê uma série de infrações que são consideradas como crimes de pequeno potencial ofensivo. Só que os crimes de pequeno potencial ofensivo, a análise e julgamento deles compete a quem? Aos juizados especiais criminais. Só que nós não temos juizado especial criminal em sede eleitoral. Logo, se ocorrer uma infração eleitoral de pequeno potencial ofensivo, da qual caiba a transação penal, quem vai ter que realizar a proposta de transação penal será o promotor eleitoral. E quem vai conceder ou não a transação vai ser o juiz da zona eleitoral. Bom, nos juizados especiais cabe eventual recurso, não é? Nós temos as turmas recursais. Em matéria eleitoral, nós não temos turmas recursais. E se houver resignação, quem é que vai analisar essa resignação? Desde que a pessoa ela não conte com um foro privilegiado por prerrogativa de função, essa resignação ela vai ter que ser analisada pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral. Essa também é uma matéria que até agora ela não se encontra devidamente enfrentada por parte do legislador. E há outras hipóteses que precisam ser apontadas. Uma em especial que eu quero fazer menção é a respeito de uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que é de 2010, a resolução número 23.219 de 2010. Essa resolução, ela cuida do voto do preso provisório e também do voto do adolescente em conflito com a lei. Então, essa resolução é uma resolução muito interessante. Não se discute que, de acordo com o texto constitucional, os direitos políticos eles ficam suspensos em relação àquele que foi condenado por uma sentença penal condenatória definitiva, que é o que diz o artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal. Essa ideia de direito político suspenso significa que o agente ele não pode votar nem ser votado. Ora, se isso atende, única e tão somente se atinge o sentenciado que se encontra com sua situação definida, não é menos verdade que quem ainda não conta em seu desfavor com uma sentença penal condenatória definitiva, ele, em tese, ele pode votar se ele estiver na condição de preso provisório. Então, essa resolução, nós não vamos discutir aqui sobre a correção da ideia dela. E é uma ideia muito interessante. Nós vamos trabalhar no âmbito eleitoral com a política de inclusão, o que me parece absolutamente acertado. Aliás, essa é uma política que nós temos que levar adiante de um modo muito claro e objetivo, maiormente o Ministério Público. E eu convido a todos aqui a uma reflexão, não é? A nossa lei eleitoral não dedica uma única linha ao voto da pessoa com deficiência, não é? Ela não dedica uma única linha a isso, não é? Ela não esclarece como deve votar o cego.
ela não esclarece como deve votar o tetraplégico. Como é que vota o tetraplégico? Aliás, como é que se cumprimenta um tetraplégico? Não é? Nós temos habilitação para saber disso, para enfrentar uma situação como essa? Existe uma resolução antiga do TSE que diz que, em relação ao cego, ele deve votar acompanhado de alguém da sua mais absoluta confiança. Ótimo, como é que fica a inviolabilidade do voto? Não é? Ele vai declinar a pessoa da sua mais absoluta confiança com seu voto? O tetraplégico também vai estar acompanhado de alguém que ele vai declinar qual é o seu voto, qual é a sua concepção política acerca de um determinado tema. Isso é política de inclusão e nós temos que resolver isso. Não é? Nós temos que resolver isso. Pois bem, o voto do preso provisório também traz parte de uma política de inclusão. E uma política de inclusão que me parece acertada. Agora, nós precisamos, na verdade, ter um olhar um pouquinho mais crítico para essa questão. Quantos são os presos provisórios existentes aqui no estado de São Paulo? Não é? Aqui no estado de São Paulo nós temos cerca de 25 mil presos provisórios. Existem alguns municípios de São Paulo em que a quantidade de pessoas que se encontram em estabelecimentos prisionais é quase que idêntica à população local. Então, vou citar um exemplo. Não é? Existe uma cidade extraordinária que fica entre Aparecida e Guaratinguetá, que se chama Putim. Não é? Putim conta com 2 centros de detenção provisória. A população desses 2 centros de detenção provisória é uma população muito próxima da população de Putim. Bom, como é que vai ficar nas próximas eleições municipais? Se todos esses presos provisórios, eles resolverem exercer o direito do voto, como é que isso se resolve? Não é? Essa é uma questão delicada. No Canadá, a legislação ela estabelece com rigor como deve ser enfrentado o voto do preso provisório. Todos os presos provisórios devem ser alocados num único estabelecimento prisional e ali eles vão ter acesso igualitário às informações e à propaganda dos postulantes a cargos eletivos e daqueles que de alguma forma tenham vinculação com a justiça eleitoral. Lá todos os presos provisórios podem ficar num único presídio. Não é? Aqui nós temos uma situação um pouquinho diferente. Não é? Como é que eu resolvo a questão envolvendo facção criminosa? Não é? Não, eu tenho um sujeito que é preso provisório, um grupo de pessoas que são presos provisórios, só que eles integram uma facção criminosa. Eles vão votar em quem? Naqueles que estão apontando com a necessidade de rigidez no âmbito penal, na resposta penal? Como é que eu controlo captação irregular de sufrágio dentro de um estabelecimento prisional? Basta única e tão somente colocar uma urna lá e a partir de agora nós somos todos felizes e o preso provisório vota livre de qualquer tipo de pressão, tanto ele quanto a sua família? Então vejam, por que eu cito essa situação do preso provisório? Porque essa é uma questão de extrema importância, de suma relevância, que ela precisa ser enfrentada. Mas ela tem que ser enfrentada de acordo com as particularidades e com as peculiaridades aqui do Brasil. E esse talvez seja o grande problema, é a grande crítica que possa ser apontada em relação à nossa legislação penal eleitoral. A nossa legislação penal eleitoral, ela, na verdade, se perdeu um pouco ao longo do tempo, em virtude dela estar vinculada ainda a determinados valores que estão absolutamente superados. O que cabe efetivamente é perguntar o que nós queremos com a nossa legislação eleitoral. Não é? Essa é uma pergunta que deveria ser feita todas as vezes em que é elaborada uma lei. O que eu quero por intermédio dessa lei? Se o meu objetivo é depurar o processo eleitoral, é fazer com que aquele que venha conduzir a coisa pública, ele tenha não só compromisso, mas, sobretudo, ele tenha responsabilidade com essa condução, esses deverão ser os parâmetros que deverão estar necessariamente presentes nessa nova legislação que se propugna, não é? E não única e tão somente criar tipos penais que não encontrem uma consonância ou que não encontrem uma razoabilidade com aquilo que se coloca. É importante ainda, e eu não quero deixar de fazer esse enfrentamento, estabelecer uma discussão que também, sob o ponto de vista doutrinário, ela é sempre apresentada, não é? Que é aquela que indaga se os crimes eleitorais
eles são ou não considerados como crimes políticos. Não é? Essa é uma questão interessante. O que é um crime político? É um crime praticado por político? É claro que não, não é? Crime político é aquele que atenta contra a organização, contra a existência e contra a manutenção do próprio Estado. Então existem crimes que atentam contra a organização, contra a existência e contra a manutenção do próprio Estado. E a identificação de um crime como sendo político sob o ponto de vista doutrinário, ela é muito relevante porque os crimes políticos eles não geram reincidência. Uma pessoa que é condenada por um crime político, se posteriormente, após o trânsito em julgado da sentença, ela pratica um crime comum e é condenada, ela não é reincidente. Crime político não permite extradição. Daí essa indagação, se os crimes eleitorais são ou não considerados como crimes políticos. Hoje, a doutrina ela faz um enfrentamento do tema muito interessante. Existem autores que sustentam que os crimes eleitorais são crimes políticos por essência, não é? E dessa forma eles devem ser tratados. Há uma segunda corrente, que aliás é adotada pelo Supremo Tribunal Federal, que diz que os crimes eleitorais eles não são crimes políticos. Eles são, na verdade, crimes comuns, detentores de características absolutamente especiais. Bom, qual dessas duas correntes é a mais acertada? Me parece que as duas, elas apresentam alguns equívocos. Primeiramente, a primeira delas, dizer que todo crime eleitoral é um crime político não é verdade. Me parece que não comete crime político aquele que retém o título eleitoral de um eleitor. Isso não é crime político, isso não atenta contra a existência, contra a organização, contra a manutenção do Estado. Praticar um crime contra a honra durante a propaganda eleitoral, dizer que o opositor é corrupto, isso não atenta contra a existência, contra a organização e contra a manutenção do Estado. Isso não é um crime político. Agora, dizer que a coação no curso do processo eleitoral não é um crime político, me parece também um exagero. Assim como dizer que a corrupção eleitoral não é um crime que atinge as entranhas do Estado e compromete definitivamente o mandato parlamentar. Porque é evidente que aquele que chegou, que alcançou o mandato de uma forma espúria, o compromisso dele não vai ser com os valores próprios da democracia, mas vai ser um compromisso com um sistema de poder que está absolutamente viciado. Isso significa que existem crimes eleitorais que podem ser considerados como crimes políticos, assim como existem crimes eleitorais que não obedecem a essa denominação, a essa situação. Eu quero, por fim, para concluir, não é? Estabelecer uma última mensagem que eu acho que é muito importante, principalmente diante de uma plateia qualificada como essa, não é? E que me recebe aqui com tanta generosidade, não é? Nós temos, é comum a afirmação de que o direito penal ele tem que ser um direito penal constitucional, não é? Assim como o direito civil tem que ser um direito civil constitucional, o direito administrativo tem que ser um direito administrativo constitucional. Então, hoje, para se dizer que um determinado ramo do direito ele obedece a padrões aceitáveis, se faz, na verdade, se acaba se inserindo a palavra constitucional. É evidente que o direito penal ele tem que ser constitucional. Aliás, o direito penal de Cuba é um direito penal constitucional. O direito penal da China também é um direito penal constitucional. Assim como o direito penal do Canadá, do Irã, do Iraque, da França, da Itália. O direito penal da Alemanha nazista também era um direito penal constitucional. E apesar de ser um direito penal constitucional, ele, na verdade, atentou contra aquele valor maior que é a dignidade da pessoa humana, não é? Ele era um direito penal constitucional, mas ele atentou contra a dignidade da pessoa humana. Então, dizer que o direito penal ele tem que ser constitucional é muito pouco. O direito penal ele tem que ser constitucional, mas ele tem que ter uma premissa que é fundamental. Ele tem que estar lastreado numa pauta mínima de direitos humanos. Isso é de fundamental importância. Ou seja, o direito penal tem que ter uma índole constitucional e ele tem que efetivamente estar lastreado numa pauta mínima de direitos humanos.
há um dispositivo na nossa Constituição Federal que é muito importante, que foi objeto da emenda constitucional número 45 e que, infelizmente, ainda não foi descoberto aqui no Brasil, não é? Que é o artigo 5º, parágrafo 3º, que diz o seguinte, que todas as vezes em que o Brasil ele subscreve um tratado ou convenção internacional vinculado à área de direitos humanos, desde que esse tratado ou convenção internacional ele seja aprovado por cada uma das casas legislativas em dupla votação com 3/5 dos votos, ele assume a condição de emenda constitucional. Por que esse dispositivo é tão importante? Porque é ele que faz com que o direito penal constitucional, não é, ele, na verdade, tenha um compromisso com uma pauta mínima de direitos humanos. O que eu quero dizer aos colegas é o seguinte, quando nós falamos em determinadas formas de resposta por parte do Estado, no que diz respeito a violações a bens de suma relevância, isso tem que ter um fundamento constitucional, não é? Isso é necessário que isso encontre um lastro. E esses lastros, hoje, eles são denominados de mandados explícitos de criminalização, que são aquelas ordens extraídas do texto constitucional, no sentido de que o legislador ordinário, ele não tem a faculdade, mas ele tem a obrigação de proceder ao enfrentamento de determinados temas. E existem alguns mandados de criminalização que eles não são explícitos, tal como a necessidade de combate à tortura, ao terrorismo. Eles são implícitos. Eles são fruto do quê? Da avaliação de outros dispositivos constitucionais. E entre esses mandados implícitos, há um que merece uma especial atenção de todos nós, que é um mandado de criminalização implícito que exige o enfrentamento e o combate à corrupção, nas suas mais diferentes formas. Esse me parece que é o grande desafio que nós vamos ter que enfrentar aqui no Brasil. Ou seja, ter uma lei que se mostre razoável, competente, mas uma lei que tenha um compromisso absolutamente inquebrantável com o combate à corrupção. Porque é somente diante de um quadro como esse que nós vamos conseguir depurar a representação e efetivamente alcançar o papel e o status de um verdadeiro Estado democrático de direito. Bom, são essas as considerações que eu gostaria de fazer. Eu me coloco à disposição para responder eventuais questionamentos e agradeço a generosidade, a paciência e a compreensão das senhoras e dos senhores. Muito obrigado. Nós abriremos espaço para as perguntas, como de praxe. Aqueles que se Aqui em cima, por favor. Aqui. Boa tarde, doutor da Ponte. Sou Écio, advogado. Você falou aí em transação penal. Me veio aqui à memória um questionamento que nós tivemos na EGEP, no nosso curso de pós-graduação. Inclusive, já tive o privilégio de assistir a sua magnífica aula. Se uma transação penal homologada por sentença transitada em julgado e não cumprida, ensejaria a abertura de ação penal mediante oferecimento de denúncia por crime eleitoral. Bom, eu queria agradecer a pergunta, não é? Acho que é uma pergunta extremamente interessante, e ela envolve um tema que é muito caro ao direito penal, não é? Que é a transação. Hoje essa questão, de certa forma, ela foi delimitada pela própria jurisprudência. O Ministério Público, quando ele oferece a proposta de transação penal, ele não está transigindo, mesmo porque ele não poderia transigir com o jus puniendi que pertence ao Estado. O que o Ministério Público faz é, na verdade, apontar para um caminho em que aquele que é indicado como autor do crime, desde que ele obedeça a uma série de requisitos e se submeta a restrições, em face dele não vai ser promovida a competente ação penal. Então, essa homologação, ela não tem força de sentença. Nós estamos diante, praticamente, de uma cláusula resolutiva. A partir do momento que ela não é cumprida, o Ministério Público ele está legitimado a oferecer a competente denúncia. Então, não haveria problema algum. E ainda aproveitando a sua pergunta, há um dado também muito interessante quando se fala em crimes eleitorais, que é o fato de que todos os crimes eleitorais são crimes de ação penal pública incondicionada. Essa é uma coisa que precisa ser
repensada, me parece que em algumas situações. Eu me lembro de uma audiência que teve na primeira zona eleitoral, em que houve uma denúncia em face de um candidato ao cargo, salvo engano, de prefeito, em que o opositor dele teria dito que ele era um sujeito nefasto, não é? E durante a campanha eleitoral houve uma resignação total. Quando foi oferecida a denúncia e a pessoa que foi ofendida, ela foi chamada a depor na zona eleitoral, a prestar declarações da zona eleitoral, a primeira pergunta que ele fez foi a seguinte: o que eu estou fazendo aqui? Não, o senhor foi chamado de nefasto pelo seu opositor. Sim, mas a eleição já acabou, não é? Eu não vejo razão alguma para que a ação ela tenha continuidade. Então, me parece que existem algumas situações, muito embora o sujeito passivo seja sempre o Estado em sede de crimes eleitorais, mas existem algumas hipóteses que deveria haver pelo menos a necessidade de manifestação daquele que foi atingido, ainda que indiretamente ou diretamente, para que houvesse a propositura da ação penal. Então, nesse caso, doutor, no meu sentir, não haveria problema algum ao oferecimento da denúncia. Aliás, é nesse sentido que tem também caminhado a jurisprudência. Ok, agradeço. Lá em cima. Doutor Antônio Carlos da Ponte, Fernando Bolk, promotor de justiça. Eu gostaria de fazer duas perguntas para Vossa Excelência. A primeira diz respeito à questão dos crimes cibernéticos eleitorais, quando os provedores estão fora do Brasil. A minha dúvida e uma indagação seria o seguinte: nós aplicaríamos a questão da teoria da ubiquidade do artigo 6º para resolver esse problema? Essa é a primeira pergunta. A segunda seria diz respeito a essa questão não da impunidade, mas primeiro da Operação Lava Jato, que levantou talvez uma aplicação mais efetiva da lei penal, em contraposição à questão de um liberalismo e até mesmo de um direito penal mínimo, no meu entender, um pouco exacerbado por parte de alguns juízes e advogados. Eu gostaria que Vossa Excelência respondesse essa questão, levando em consideração a sua posição acadêmica e não como promotor. Bom, essas indagações são de difícil resposta, né? Eu quero aqui cumprimentar o meu grande amigo, Dr. Fernando Bolk, um exemplo de promotor de justiça, um colega que tem um compromisso enorme com o interesse público, e isso se dá de uma forma muito clara na sua atuação. As duas indagações são indagações, me parecem que altamente complexas. Eu vou tentar respondê-las, não é? Eu vou começar pela segunda, não é? Essa questão envolvendo a Operação Lava Jato, ela, na verdade, nos traz a possibilidade de refletir acerca de um tema que aqui no Brasil começa a ganhar força, mas que na Europa, em especial, ele já vem sendo discutido há muito tempo, que é a própria teoria dos jogos, não é? E, sobretudo, a avaliação de como deve ser interpretada a postura ou a conduta do delator, não é? O delator ele deve ser tratado como testemunha, ele deve ser tratado como réu, qual deve ser, na verdade, o tratamento jurídico penal que deve ser jurídico processual penal que deve ser emprestado ao delator. A nossa lei ela na verdade é omissa a esse respeito. E nós tivemos recentemente na Operação Lava Jato uma situação curiosa. Uma das pessoas ela delatou um determinado episódio que possibilitou que o Ministério Público solicitasse o retorno de ativos que haviam sido desviados, e posteriormente se descobriu que essa mesma pessoa ainda mantinha dinheiro no exterior, e isso foi ocultado na primeira delação, não é? O que, na verdade, fez com que toda essa questão voltasse à tona. Ou seja, a palavra do delator ela tem que ser vista de uma forma absoluta ou não? Ela tem que ser vista em consonância com aquela prova que foi produzida e que se mostra como razoável. Eu acho que a delação premiada ela é necessária para o enfrentamento de algumas formas de criminalidade, não é? A criminalidade vinculada ao colarinho branco, aos crimes econômicos, à própria criminalidade organizada, sem esse instrumento, me parece que é absolutamente impossível se chegar, por vezes, à autoria da infração, não é? A autoria ou até mesmo ao levantamento do que efetivamente aconteceu. Eu acho que essa operação ela demonstra um saldo altamente positivo e ela também nos convida a repensar algumas formas de caráter punitivo. Há uma resistência muito grande ainda no Brasil à incriminação do enriquecimento ilícito,
não é? Só que essa é uma questão que precisa ser debatida de uma forma um pouco mais cuidadosa. Os países que trabalham com crime de enriquecimento ilícito, eles partem da premissa que os mecanismos regulares que são utilizados para evitar corrupção nem sempre são eficazes. E quando eles se mostram ineficazes, nós temos ainda uma alternativa, que é exatamente fazer com que o agente responda por esse enriquecimento ilícito. Em outras palavras, se uma pessoa recebe uma determinada quantia por mês, ela não pode, dependendo do quanto ela recebe mensalmente, angariar um patrimônio que represente algo infinitamente maior do que aquele acúmulo que seria razoável. Então, eu acho que essa operação ela se deu de uma forma muito interessante, ela obedeceu os termos da lei e ela trouxe tanta controvérsia por uma razão muito simples. Ela teve um papel definitivo na democratização do Banco dos Réus. Acho que essa foi a maior dificuldade, não é? E ela se mostrou uma operação altamente eficaz, onde o papel do Ministério Público, do Poder Judiciário e da Advocacia, eles foram destacados. E ela apontou para caminhos novos. Então, me parece que essa foi uma experiência muito importante. A primeira indagação ela é delicada. Eu acho que a única forma de se resolver esse problema, quando eu tenho um provedor que ele acaba sendo alimentado no exterior, seria a aplicação do artigo 6º. Só que aí nós começamos a ingressar naquela situação que envolve, por vezes, a própria soberania do país. O que a Justiça Eleitoral, no meu sentir, ela pode fazer e deve fazer é proceder a um controle efetivo, não é? E, por vezes, determinar a imediata retirada desses sites ou proibir a atuação dos próprios provedores. Aliás, nesse aspecto, a nossa legislação, a Lei 9.504, ela é muito feliz. O Supremo Tribunal Federal ele declarou a inconstitucionalidade da antiga Lei de Imprensa, da Lei 5.250 de 67, isso depois de mais de 30 anos de vigência e aplicação da lei. Só que isso trouxe um vácuo enorme em relação a eventuais crimes praticados por intermédio da imprensa, coisa que a lei eleitoral, a Lei 9.504, ela regulamentou. Então, a Lei 9.504, pelo menos no período de propaganda eleitoral, ela permite até mesmo que emissoras de rádio e televisão sejam retiradas do ar. Acho que esse controle deveria, sim, recair sobre esse quadro. E acho que essa é uma boa oportunidade para que nós possamos retomar a discussão acerca da punição da pessoa jurídica criminosa. Talvez esse seja o grande caminho, não é? Ou seja, eu tenho um site que é alimentado, ele é alimentado em outros países, mas eu tenho, de certa forma, com a divulgação dele, de certo modo, uma espécie de conivência ou de aderência a essa postura. Acho que a punição da pessoa jurídica, nesse caso, talvez solucionasse o problema.